Nesse vídeo eu vou falar do primeiro jogo que eu criei. Era 2016, eu estava no primeiro ano do ensino médio em uma escola técnica que ensinava a criar jogos. E teve um momento em que o trabalho era desenvolver um jogo relacionado a alguma disciplina e nós fizemos um de história, um jogo de cartas. Nosso tema era voodoo. O voodoo é uma religião haitiana baseada no culto aos luais originários dos povos Jejês, Fons e Maís da África Ocidental. Aqui eu vou dar um contexto cultural e histórico. Voodoo é uma palavra originária da língua Fon, falada no Benin e no Togo, e significa espírito ancestral. Voodoo possui forte influência da religiosidade de povos africanos, além de elementos indígenas e do catolicismo popular. O Haiti foi colonizado tanto por espanhóis quanto por franceses em diferentes períodos da história. Cristóvão Colombo chegou nessa região em 1492, que na época era chamada de Ilha de Hispaniola, e a Espanha foi a primeira a colonizar a ilha. Depois, em 1697, a Espanha cedeu oficialmente a parte ocidental de Hispaniola à França. A colônia francesa foi chamada de Saint-Domingue. A maioria dos africanos que foram trazidos como escravizados para o Haiti eram da costa da Guiné da África Ocidental, e seus descendentes foram os primeiros praticantes de voodoo haitiano. O voodoo haitiano foi se diferenciando do voodoo da África Ocidental, porque os africanos transplantados para o Haiti tiveram que disfarçar suas crenças, tentando esconder sua religião dos seus senhores que proibiam eles de praticar. No voodoo existem os loais, que são os espíritos da religião. Cada um deles é um ser distinto, com seus próprios gostos e desgostos, ritmos sagrados, canções, danças, símbolos e modos especiais de serviço. Os lois são intermediários e dependentes de um Bondi distante. Bondi é o deus supremo criador dessa religião. Acredita-se que Bondi foi responsável por criar o universo e tudo que nele existe, e que ele mantém a ordem universal. Mas eles consideram o Bondi transcendente e inacessível para os humanos, por isso os lois são os intermediários. Bem, agora eu vou falar sobre o jogo. Aqui eu achei uma apresentação de slides que a gente fez lá na época, em 2016. E aqui tem a narrativa do jogo. Vocês se encontram no Haiti colonial, em uma vila onde os aldeões praticam as artes e rituais voodoo. Numa fatídica noite, um ritual em homenagem ao Barão Samedi dá completamente errado, enfurecendo o Loa, espírito voodoo. Agora, a vila está sendo ameaçada pela fúria do Barão, eis que se apoderou do corpo de algum aldeão. Através desse receptáculo, o Barão tornará as noites mais sombrias do que já são, derramando sangue inocente. Em meio a todo esse caos, um jovem colonizador é enviado para investigar estes incidentes obscuros. Agora toda a vila deve se unir para conseguir eliminar seja lá quem estiver sendo possuído pelo Barão. Até que tenham êxito nesta missão, boa noite a todos. Para a estética do jogo, a gente escolheu algumas cores com uma vibe mais sombria, tipo caveiras para representar os personagens, uma fonte que lembra textura de ossos, uma escrita parecendo que foi feita à mão e antiga, e as caveiras também têm uma identidade relacionada a cada personagem da história do jogo. E uma curiosidade, na época eu ainda não tinha tanta experiência, eu tinha 15 anos, e aí eu acabei exportando as imagens como RGB, sendo que a gente ia imprimir isso, então eu deveria ter exportado como CMYK. Então a cor não ficou do jeito que deveria, e também deu um erro na hora de exportar no Illustrator, que eu acho que deu algum conflito entre versões do software, que essa borda ao redor das cartas, ela seria mais fina, aí esse bug entre versões acabou deixando ela mais grossa. O texto também poderia estar mais legível, né? A mecânica do jogo envolve interpretação de papéis, votação, variable player powers e 8 jogadores. E o jogo termina quando ou o barão é eliminado, onde os aldeões vencem, ou sobra apenas o barão e outro jogador, e aí o barão vence. De noite, todos dormem e as cartas especiais são chamadas em suas respectivas ordens e realizam suas ações, se não estiverem já possuídas. E de dia, quando amanhece todos acordam, é anunciado se houve alguma morte, então há uma votação para matar o suposto Barão Samedi.
As pessoas vão votar em quem elas acham suspeito. Variable Player Powers são as cartas. Agora eu vou falar aqui das cartas do jogo. O Barão Samedião Luar dos Mortos é um espírito temido na religião e é concebido como um assassino condenado à morte, sendo chamado a se pronunciar em julgamentos rápidos. O Barão Samedi pode possuir jogadores para matarem por ele. Assim ele marca esses jogadores como malfeitores e impede os mesmos de realizar as suas ações. O Papa Lebá é o protetor do mundo espiritual e o mediador entre o homem e os Loais. Ele costuma aparecer como um homem velho vestindo um chapéu de palha de aba larga e fumando um cachimbo. O Papa Lebá pede ajuda aos Loais. Os Loais mostrarão se a pessoa é do bem ou do mal. Se a pessoa investigada estiver possuída, ela será mostrada como má. O colonizador pode apontar para qualquer jogador e ver qual é a sua carta. O Rogan é o posto mais alto do clero, na religião. A responsabilidade dele é de preservar os rituais e canções e manter o relacionamento entre os espíritos e a comunidade como um todo. O Rogan pode escolher qualquer jogador para imunizar por uma noite. A única coisa que o aldeão pode fazer mesmo é votar. Esse jogo foi desenvolvido com os meus amigos Adriano, Igor, Larissa, Lucas, Premoli, Nunes e Thiago Taubman. E também teve a ajuda do professor Daniel Santana e do Carlos Menezes, do ensino médio. Um salve aí pra eles.